Fala galera, Lenderson Lima na área, vamos falar de Brusque versus Amazonas FC. Essa partida marcou aí o fim da invencibilidade da Onça Pintada no Campeonato Brasileiro da Segundona. Como disse o comandante Lacerda, de forma bem apropriada, um dia isso ia acontecer, né? Um dia o time ia perder. Daqui a pouco a gente vai ouvir aqui o que disse o Lacerda, vai comentar aqui as falas do treinador, mas antes, é claro, não esquece de fazer a inscrição aqui no nosso canal, fortalece o nosso trabalho, cara, porque o futebol amazonense está em fase de crescimento, cara, e está indo muito bem na figura do Amazonas aqui no Campeonato Brasileiro da Segundona. Roda a vinheta! Pois é, não deu para o Amazonas contra o Brusque, a gente vai dar uma olhada aqui em algumas estatísticas dessa partida, olha só. Foram 21 chutes do Brusque contra 8 do Amazonas, 7 chutes a gol por parte do Marreco e nenhum, olha só, nenhum realmente por parte do Amazonas FC. Nas palavras do Lacerda, daqui a pouco eu vou colocar aqui a coletiva, ele já deu uma antecipada sobre isso, né? Falando realmente que o time do Brusque teve mais vontade nessa partida, teve mais vontade de vencer esse jogo, né? Foram, olha só, 46% de bola para os donos da casa contra 54% do Amazonas, né? Mantendo aí o que vem fazendo nos últimos tempos aí, o Amazonas ficando bastante tempo com a bola. Passes, né? Foram 346 passes do Brusque contra 390 do Amazonas. 71% de precisão por parte dos donos da casa, contra 73% de precisão dos visitantes, né? 8 faltas contra 19 do Amazonas. O Amazonas aí bateu bastante, né? Um cartão amarelo para o Brusque, 3 amarelos para o Amazonas e 1 vermelho para o Amazonas. Pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui sobre a expulsão do Alvarino, zagueiro do Amazonas FC. Eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que dizer aqui, gente. Primeiro porque a partida já estava arrumando para o fim, já estava ali nos acréscimos, e ele dá uma entrada muito dura no jogador do Brusque. E aquela coisa, a gente sabe da raça argentina, da vontade que os caras têm de ir até o último momento, jogando, aquela coisa toda. Mas eu acho que a gente tem que falar aqui de expulsões, de cartões assim, que, pelo menos na minha visão aqui, eles acabam acontecendo muito mais por falta de uma inteligência maior dos jogadores, tá? Não estou chamando aqui jogador de burro, mas eu acho que os jogadores às vezes poderiam pensar um pouquinho mais antes do cartão. Vou dizer para vocês, nesse caso específico aqui do Amazonas. O time estava perdendo de 1-0. Já estava nos acréscimos dos acréscimos. Não tinha como... muito provavelmente o time não ia conseguir nem sequer empatar o jogo. Então o que o Alvarino faz? Ele faz uma falta para evitar uma jogada de ataque, né? Para parar uma jogada de ataque, na verdade, e acaba sendo expulso direto. Bom, se o time tomasse um segundo gol naquele momento, qual diferença enorme ia fazer na vida do Amazonas? Sinceramente falando, nenhuma. Entendeu? Porque o time já estava perdendo. Perder de 1, perder de 2, além do saldo de gol, não daria uma diferença tão grande. E aí o que acontece? O Alvarino vai, faz essa falta, acaba expulso e agora vai desfalcar o time contra a Chapecoense, num jogo duríssimo que vem pela frente. Então, tem essas situações, às vezes, que eu penso que os jogadores poderiam evitar, sabe? Poderiam evitar. Por exemplo, que nem na outra vez eu falei aqui do cartão amarelo que o Matheus Serafim tomou depois que levantou a camisa para comemorar um gol. Cartão totalmente evitável, sabe? Então, eu acho que vale a pena, às vezes, tocar nesse assunto de os jogadores, assim, pensarem um pouco mais. Às vezes, o cara faz uma reclamação mais dura, toma cartão. A gente sabe que, às vezes, é difícil controlar isso, até assim, digo por menos, assim, deixo por menos aqui, porque a gente sabe que é difícil, às vezes, no calor do jogo, um árbitro está fazendo bobagem, está apitando mal, e você vai lá e acaba falando o que não deve, e acaba, com isso, sendo penalizado. Mas algumas jogadas como essa do Alvarino, eu acho que a gente poderia rever, poderia evitar, sabe, para não acabar desfalcando o time, como o Amazonas vai ficar desfalcado. Bom, então vamos ouvir o que disse o técnico Rafael Lacerda depois do jogo contra o Brusque, e um dos pontos que ele falou aqui foi sobre o fim da invencibilidade da equipe de 7 jogos. Essa questão da invencibilidade a gente não
não se apega muito. A gente sabia que uma hora ou outra a derrota viria, o campeonato é muito equilibrado, então faz parte. Claro que a gente não gosta de perder, mas a gente sabia que uma hora ou outra a derrota viria. Não foi uma noite feliz da nossa equipe, competimos menos que o Brusque, foi um duelo que eu imaginava que seria de muitos confrontos, de muitos duelos, e a equipe do Brusque foi superior nesse quesito, né? Ganhou mais duelos, disputou mais, competiu mais, e a nossa equipe aceitou, né? Perdeu muito duelo, nossa equipe perdeu muito duelo, notório, né? Primeiro o gol do Brusque, a gente perde um duelo, eles acabam fazendo o gol. Uma jogada que a gente mostrou que eles tinham, que é essa bola longa do Potiguar, e ofensivamente a gente não conseguiu produzir. Talvez os primeiros 10 minutos a gente teve o controle da partida, mas com pouca inspiração na parte da frente, mas faz parte. A gente tem que levantar a cabeça, descansar, pensar na Chapecoense. Lacerda também falou sobre a falta de finalizações ao gol do Brusque e sobre essa falta de inspiração da equipe. As duas situações com certeza foram determinantes na partida de hoje. O adversário, como citou na pergunta, que fez uma boa partida, competiu mais do que nós. Não sei se tecnicamente foram superiores, acho que tecnicamente foi um jogo parecido, apesar que eles tiveram mais volume, tiveram mais chutes a gol e conseguiram fazer um gol numa situação de falha nossa, né? Claro, mérito do adversário, mas nós marcamos errado. A gente sabia dessa bola longa do Potiguar, mas esse volume maior, claro, mérito do adversário. A nossa equipe não conseguiu ofensivamente, a gente começou bem na partida, os primeiros 10 minutos, tivemos o controle, depois disso, o Brusque, na questão de imposição, ficou melhor na partida. Não, como eu volto a dizer, não tecnicamente, mas em termos de imposição, os jogadores do Brusque competiram mais, os jogadores do Brusque ganharam mais duelos, e quando tu ganha mais duelo, quando tu compete mais, num jogo onde a bola estava sempre viva, é determinante. Infelizmente, a gente não conseguiu repetir as últimas atuações, e agora vamos ter que descansar e pensar no jogo da Chapecoense. Lacerda também falou aqui sobre o próximo confronto, que vai ser contra a Chape. Projetar mais um jogo difícil, contra uma equipe que joga bem dentro de casa, que vem de uma vitória importante num clássico contra o Avaí. Nós não temos tempo para treinar, essa é a verdade, mas não vou reclamar, porque isso aí faz parte do campeonato. Claro que o Chapecoense está numa condição melhor, física, porque jogou no domingo. Nós jogamos hoje, 9h30 da noite, o jogo acabou agora. Jogaram o último jogo na casa deles, então não tem o desgaste da viagem. A nossa equipe é só descansar. Amanhã a gente tem uma viagem para Chapecó, né? Então amanhã a gente não treina. Na quarta-feira a gente faz alguma coisa com o pessoal que não jogou. Então a equipe que vai jogar, claro que a equipe que vai jogar por causa dos desfalques, que fazem parte, os desfalques, uma hora ou outra acontece, a gente vai ter que ir mais na base da conversa, dos vídeos, para ajustar a equipe. Mas com certeza a equipe que vai entrar já treinou em algum momento junto e a gente vai ter que fazer de tudo para buscar o resultado positivo lá em Chapecó.